A história começa quando vemos o grande herói lutando contra o Rei dos Demônios. O Rei dos Demônios tenta esmagá-lo com uma cratera enorme, mas o herói pega uma pedra do chão, lança-a com toda a sua força e, apesar da diferença de tamanho, sua pedra empurra a cratera para trás e até a destrói. Ele diz ao Rei dos Demônios que é hora de acabar com as coisas, então eles se lançam um contra o outro com suas habilidades finais colidindo enquanto destroem tudo na área. Ambos são levados ao limite, mas continuam lutando e acabam se apunhalando mutuamente, resultando em um empate. O herói está apenas aliviado por tudo ter acabado. Após algum tempo, vemos um garoto estranho chamado Blade entrando na academia dos heróis. Ele está animado para viver uma vida normal e fazer amigos, então cumprimenta todos ao seu redor. Ele se aproxima de um grupo de estudantes e se apresenta, mas eles acham que ele é um pouco estranho. Ele conhece Cassimy e Clay, e as garotas Claire e Jessica. Ele explica que está lá apenas para fazer amigos, então Claire se pergunta se ele quer ser amigo deles, e Blade concorda imediatamente, animado por já ter feito 4 amigos. Nesse momento, o aluno número 1, Ernest Fleming, aparece, curioso com a agitação. Ela pergunta a Blade quem ele é, pois nunca o viu antes. Claire explica que ele é um novo estudante transferido, mas Ernest acha estranho, já que a academia só aceita aspirantes a heróis e normalmente não permite admissões tardias. Blade diz que não tem a intenção de se tornar um herói, apenas quer fazer alguns amigos, o que faz Ernest questionar sua determinação. Se você gosta desses tipos de conteúdo, se inscreva no canal e deixe o gostei. Aqui tem muito mais conteúdos de qualidade. No entanto, Blade não se importa e pede a ela que o leve até o escritório do diretor. Eles entram no escritório, onde Ernest fica surpresa ao ver o rei em vez do diretor. Ela se curva diante dele, mas Blade simplesmente se aproxima casualmente. Ela pede ao rei que perdoe a grosseria de Blade, e o rei a reconhece, sabendo que ela é a melhor aluna. Ele informa que atuará como novo diretor, deixando Ernest empolgada, mas ele pede que ela saia, pois deseja falar com Blade em particular. Ernest fica chateada, se perguntando como Blade é tão amigável com o rei, mas acaba descobrindo que Blade é o grande herói, e o rei deseja ajudá-lo a recuperar seus poderes. Blade apenas deseja ser um cara comum, pois o Rei dos Demônios desapareceu e ele não é mais necessário. No entanto, o rei insiste em ajudá-lo a recuperar seus poderes, chamando-o de o grande herói. Na área de treinamento, Ernest fica surpreso ao ver Blade, e ele diz que já fez os exames para a classe inferior e foi orientado a se juntar a eles. Ela o acusa de usar métodos desonestos para ingressar na classe avançada, dizendo que ele nem deveria estar na academia devido à sua falta de determinação. No entanto, Blade diz a ela que está muito determinado a fazer amigos na escola. Blade se apresenta a todos enquanto Ernest grita para que ele a ouça. Ele diz que está ouvindo e acaricia na cabeça, mas ela desembainha sua espada e pede que ele não faça isso, danificando a parede. Uma garota diz a eles que o instrutor quer que eles se reúnam, e Blade diz seu nome. A garota se apresenta como Sophie, e Blade fica feliz em conhecê-la, enquanto Ernest chama o instrutor para testar a habilidade de Blade. O instrutor informa que eles têm algo mais a fazer, planejado para o dia, mas ela o intimida e ele acaba aceitando o pedido dela. Eles montam um boneco com armadura encantada, e Ernest afirma que todos os alunos avançados conseguem cortá-lo. Ela quer que Blade prove a si mesmo para todos, dizendo que a classe avançada está em um nível completamente diferente, então Blade ajusta suas habilidades de acordo, usando uma técnica para envolver sua espada com vento enquanto ele libera sua habilidade, Devorador de Dragão, que destrói completamente o boneco e até destrói a parede. Sua espada se despedaça e Ernest se pergunta quem ele é. Ele vê todos em péssimas condições e continua a afirmar que é uma pessoa comum. Durante o intervalo, Blade se senta com Ernest e chama seus amigos para se juntarem a eles, mas eles se recusam. Ele se pergunta o que está errado, e Ernest revela que a mesa está reservada para ela, dizendo que todos têm medo dela. Enquanto Blade devora sua comida, Ernest retira o que disse sobre ele, mas ele nem se lembra do que ela disse, então ele diz a ela para não se preocupar. Ele agradece por ajudá-lo e diz que eles estão comendo juntos, então ele a considera sua amiga, fazendo-a corar. Ela diz que não se importa em ser sua amiga. Naquela noite, Ernest pensa em Blade e fica feliz por ter feito seu primeiro amigo, mas sua espada começa a tremer.
Em um flashback, vemos uma jovem Ernest se aproximando da espada demoníaca, e uma voz a ordena que se entregue. Ela toca a espada, fazendo seu cabelo ficar vermelho, e desde então ela ouve vozes em sua cabeça ordenando-a a destruir tudo. Ela tem um duelo com um garoto chamado Leonard, que a ataca com sua lança, mas ela facilmente desvia o ataque, enviando-o voando. É a vez de Sophie lutar contra ela, e ela consegue se igualar a Ernest, mas começa a usar sua habilidade de fogo. Então ela pula para longe, admitindo a derrota. Ernest está prestes a lutar contra Blade, mas sente uma energia estranha e desmaia. Blade a leva para a enfermaria, onde o médico informa que Ernest está amaldiçoada e não há nada que ele possa fazer por ela. Ernest recupera a consciência, incapaz de lembrar o que aconteceu, e se pergunta se fez algo terrível. Blade diz a ela que ela apenas desmaiou, e o médico a aconselha a descansar mais, mas ela quer sair imediatamente. O médico é contra isso, mas Blade se oferece para cuidar dela. Então ele a carrega por aí, mas ela começa a andar por conta própria enquanto vê os outros estudantes. Ela pede a Blade que não conte aos outros estudantes sobre sua condição. Blade pesquisa o banco de dados da academia e descobre sobre a espada demoníaca chamada Asmodeus. Então se aproxima de Ernest e diz que sabe sobre o segredo de sua espada. Descobrimos que Asmodeus concede ao proprietário um tremendo poder, mas tem uma vontade própria. Ernest revela que viu a espada sob a guarda de sua família quando tinha 6 anos, o que fez com que a vontade do demônio fluísse para ela. Ela tem resistido ao desejo de destruir tudo, e Blade sugere que ela tente fazer com que Asmodeus a reconheça como sua dona. No entanto, ela tem medo de que o demônio ganhe vida se ela falhar, mas Blade a tranquiliza, dizendo que a cortará se isso acontecer. Naquela noite, ela implora Asmodeus para formar um pacto com ela, desafiando-o a testar sua força. Um pilar de fogo a envolve, e Asmodeus aparece diante dela, preparados para lutar. Um demônio emerge do pilar de fogo, querendo destruir tudo, mas Blade o derrota facilmente. Ernest se sente segura com Blade ao seu lado e enfrenta Asmodeus, que quebra seu selo, liberando um feixe de energia. Seus poderes colidem, e o pilar de fogo desaparece subitamente, com Ernest saindo vitoriosa. Blade a segura enquanto ela cai, e ambos estão felizes por ela ter conseguido. No dia seguinte, Blade duela com 2 estudantes e os derrota sem levantar um dedo. Ernest diz a ele para pelo menos desembainhar sua espada, dizendo que ele deveria respeitar seus oponentes. Ela pede a Blade que cuide de Sophie, revelando que Selphie é sempre sozinha, mas ela obedece a qualquer comando que lhe é dado. Sophie não toma nenhuma ação espontânea, mas desde que se apresentou a Blade, Ernest acha que ele será capaz de lidar com ela. Blade se aproxima de Sophie, dizendo que quer ajudá-la com seu treinamento, mas Sophie revela que só foi ensinada a usar os punhos. Blade quer ensiná-la a usar uma espada, e ela tenta empunhá-la, mas nem consegue cortar o boneco. Ele a ensina a usar a espada como uma extensão de seu corpo e demonstra cortando o boneco com facilidade. Ela rapidamente pega o jeito, perguntando-se se será capaz de vencer Ernest, mas Blade diz a ela que chegar ao nível dela não será fácil. Ela joga a espada, derrubando Blade com as mãos, e diz a ele que seu corpo é mais forte. Ela quer que Blade ensine algo diferente. No dia seguinte, o rei pergunta a Blade sobre sua vida na escola. Blade diz a ele que fez alguns amigos, mencionando que Sophie é uma deles. O rei diz que Sophie é forte, mas ainda está incompleta, pois foi criada com o objetivo de superá-lo. Ele conta a Blade sobre o projeto do grande herói artificial, no qual uma organização pegou um humano com aptidão e tentou manifestar artificialmente os poderes do grande herói. Ele acrescenta que chamaram o humano várias vezes para realizar inúmeras experiências. O rei revela que o verdadeiro nome de Sophie é Sophitia Fento e que ela é o 12º clone do humano chamado Sophitia. Ela foi tratada como um objeto enquanto estava sendo experimentada, deixando Blade chateado. Mas o rei o tranquiliza, dizendo que já pôs fim a essa organização. Blade percebe que Selphie foi privada de uma vida normal e se culpa pelo que aconteceu com ela, então ele quer ajudá-la a ter uma vida normal. No entanto, ele nem mesmo sabe como é ser comum, então ele se aproxima do médico e pergunta a ela o que é uma vida normal. Ela diz a ele que tem algo a ver com juventude. Ele então pergunta a Leonard sobre o significado de juventude, e a primeira coisa que lhe vem à mente é o amor. Ele se aproxima de Jessica e Claire,
perguntando a elas o que as pessoas fazem quando estão apaixonadas, e Claire diz a ele que os amantes saem juntos em encontro. Blade visita Ernest e pergunta a ela o que é um encontro, e ela lhe diz o que os amantes fazem durante os encontros, mas ela acha que é cedo demais para eles saírem juntos. Ele rapidamente sai, dizendo que está indo a um encontro, enquanto Ernest se pergunta com quem ele vai sair. Blade invade o vestiário das garotas, pedindo a uma selfie nua que saia com ele em um encontro, e ela concorda. Mais tarde, vemos os amigos de Blade espionando enquanto ele se encontra com Sophie, que não sabe nada sobre encontros. Blade diz a ela para deixar tudo com ele, dando-lhe o horário exato para tudo que farão durante o encontro, mas Sophie aponta que já estão além do horário, então ele entra em pânico, se perguntando o que devem fazer. Sophie diz a ele para apenas começarem a se mover e eles aproveitam o tempo juntos. Enquanto os amigos de Blade continuam a espioná-los, eles chegam a um fliperama onde jogam um jogo de soco e acabam quebrando as máquinas. Os amigos de Blade oferecem pagar pelo estrago. Eles compartilham uma bebida tropical com as bochechas tocando enquanto a bebem. Ernest não aguenta mais assistir e os chama de animais sujos, então seus amigos lhe dão uma sobremesa que ela acha deliciosa. No entanto, enquanto ela devora, eles percebem que o Duel sumiu. Blade verifica o plano deles e percebe que estão atrasados, mas Sophie diz a ele para não se preocupar, pois podem pegar um atalho. Eles escalam a parede e saltam para o céu, pulando pela cidade para chegar ao seu destino. Eles chegam a uma fonte lendária onde Sophie revela que se divertiu com ele e pergunta a Blade por que ele está fazendo isso, e Blade diz a ela que é porque eles são amigos. Sophie acha que os amigos não devem guardar segredos um do outro, então ela lhe diz que não é uma humana comum porque é um sujeito de teste incompleto criado para ser um herói artificial. Ela revela que possui poderes de um grande herói artificial e demonstra isso alterando a grade, dizendo que pode alterar as leis da física, mas não tem controle completo sobre isso. Ela também pode aumentar seu peso corporal, mas tende a exagerar, e até consegue parar o tempo por 10 segundos. Sophie revela que é o modelo final do projeto de herói artificial e, embora seja considerada um sucesso, ainda tem limitações. Blade quer ser honesto com ela, então conta a ela que costumava ser o grande herói, o que a surpreende. Ele se desculpa pelo que aconteceu com ela e diz a ela que pode sentir ressentimento por ele, porque ele vê os poderes do grande herói como uma maldição. Blade explica que nunca quis ser o grande herói, mas não teve escolha, pois disseram a ele que poderia salvar todos com seus poderes, que se manifestaram aos 3 anos de idade. Desde então, ele lutou inúmeras vezes, arriscando sua vida por todos, mas apesar disso, não conseguiu salvar todas as pessoas, o que deixou as pessoas zangadas, porque é seu dever como o grande herói protegê-las. Blaine começa a chorar, mas Selphie o abraça, dizendo-lhe para se orgulhar, porque ele salvou vidas, e ela está realmente orgulhosa de ter sido criada para ser uma grande heroína artificial, querendo ser igual a ele. Blade decide que não deixará seu passado como o grande herói o incomodar, e eles prometem manter sua identidade em segredo. No dia seguinte, os amigos jantam juntos, e Ernest conta a Blade sobre a besta mágica que o rei trouxe para a escola, quando de repente o chão começa a tremer. Um dragão aparece na academia, fazendo os soldados entrarem em pânico, enquanto Blade chega casualmente caminhando em direção ao dragão segurando um prato. O dragão ruge para ele, enquanto ele o leva para o ar, atingindo-o com seus punhos. O dragão é derrubado, e ele lhe dá comida. Todos ficam surpresos ao ver que ele derrotou o dragão com as próprias mãos, mas Blade diz que é apenas uma pessoa comum e que o dragão é tão fraco que qualquer um poderia derrotá-lo com um único golpe. O dragão se transforma em uma garota que abraça Blade, chamando-o de pai. Blaine diz que vai procurar os pais dela e começa a procurar o dragão, mas Sophie diz a ele que viu a transformação e a verdadeira forma da garota é o dragão, surpreendendo-o. A garota quer brincar com ele e continua chamando-o de pai, e Blade se pergunta o que deve fazer. Naquela noite, Blade ajuda a garota a tomar banho, e aprendemos que ele a chamou de Cu. Ernest entra no banheiro e fica surpresa ao vê-lo tomando banho. Blade pergunta a ela se ela aprendeu alguma coisa, e ela diz a ele que as bestas mágicas, incluindo dragões, buscam a força. Sua carne pode perecer se for derrotada, mas sua alma permanecerá e ela assumirá a forma do ser mais forte que a derrotou. Blade se pergunta se um dragão pode assumir a forma humana se for derrotado por um humano em sua vida passada. Ernest pergunta a ele se ele deu o nome da garota como Cu, e a garota revela sua verdadeira forma,
dizendo que gosta do nome. Ernest fica chateada e chama Blade de pervertido, dando-lhe um chute no rosto antes de sair do quarto. No dia seguinte, Ernest fica olhando para Blade enquanto ele alimenta a Q. Q revela que pode se alimentar sozinha, mas quer ser alimentada por Blade, pois a comida fica melhor assim. Claire quer alimentá-la, mas Q se recusa, dizendo que não será amiga de fracotes. Ela quer que Blade apenas preste atenção nela, exigindo beijos de bom dia e que ele a alimente. Ela diz a ele que ele passa muito tempo olhando para os corpos das mulheres, dizendo que é inaceitável, e isso surpreende seus amigos. Eles perguntam se ele estava olhando para elas, mas ele diz que não tem ideia do que estão falando. Todos acham que ele está culpado, então começam a vê-lo como lixo, excluindo durante suas sessões de treinamento. Blade vê Q andando pela área de treinamento, então a chama e ela se junta a ele na área. Nesse momento, seus amigos se aproximam dele pedindo para ensiná-los, pois acabaram de entrar na classe avançada. Jessica quer se especializar em espionagem, que é a especialidade de Sophie, então Blade diz a ela para treinar com Sophie. Eles estão prestes a começar o treinamento, mas Cal desaparece de repente, e Blade se pergunta para onde ela foi. Vemos Q andando pelo campus e vendo um grupo de estudantes treinando. Eles a notam e perguntam se ela quer se juntar a eles, mas ela diz que não são páreo para ela e começa a correr. Q esbarra em Blade e diz a ele que está faminta, então ele a leva para comer algo. Enquanto Cal está dormindo, Blade conversa com Ernest, dizendo que os dragões são atormentados pelos pais depois de nascerem, então os dragões reconhecem o primeiro ser mais forte que encontram como seu pai. Blade acha que Cal tem estado sozinha desde que nasceu, então ela ficaria verdadeiramente sozinha se ele parasse de agir como seu pai. Ernest percebe que ele está falando sério quando decidiu cuidar dela e chama Sophie, que está ouvindo a conversa deles. Ernest revela que se encontrou com Sophie enquanto estava indo para o quarto de Blade, dizendo que está preocupada. Blade garante a Sophie que as coisas estão indo bem e eles voltam para seus quartos, mas Blade percebe que Q não está lá. Ele a encontra sentada no telhado, onde ela revela que a lua a acalma. Cal vê a lua grande como a mãe e a lua pequena como a filha, dizendo que costumava olhar para elas quando estava sozinha no deserto. Blade pergunta a Cal se ela quer fazer amigos, mas ela diz a ele que os dragões são melhores do que os humanos, então ela não quer estar com eles, dizendo que ele é o único que ela precisa. No dia do degelo, Blade pede ao rei para cuidar de Cal, mas ela não gosta de estar perto do rei, então ela foge do quarto. Blade começa a procurar por Q e a encontra em um quarto brincando com bonecas, imaginando que são os estudantes da academia. Ela enumera os nomes de todos os estudantes, imaginando que são todos seus amigos, e isso deixa triste. Blade bate a cabeça na parede, mas Ernest o impede, pedindo-lhe para explicar o que aconteceu. Ele diz a Ernest que quem precisa de amigos, mas acha impossível, porque ela olha para os humanos com desdém, sabendo que precisa derrotá-los primeiro. Ernest diz a ele que não pode consertar isso sozinho, então sugere pedir ajuda. Eles vão para a área de treinamento, onde Blade pede um favor a todos, pedindo-lhes para derrotar Cal, mas os estudantes sabem que isso é uma tarefa difícil, então ele implora que o façam. Ernest revela que lutará ao lado deles. Nesse momento, seus colegas de classe chegam, dizendo que também estão preocupados com Q, então eles pedem aos estudantes que se juntem à luta contra ela. Os estudantes concordam com o pedido deles, e Q desce dos céus quando os estudantes se preparam para enfrentá-la. O rei observa de cima, dizendo que esse é o tipo de treinamento que ele quer ver. Seu servo se pergunta se um dragão reconhecerá a derrota se for derrubado por um grande grupo de humanos, e o rei diz a ela que os dragões veem os humanos coletivamente, então ainda é considerada uma luta justa. Aprendemos que quando os humanos capturaram Cal, ela ficou presa em uma armadilha, então não pôde lutar contra eles. Mas Blade diz a ela que as coisas são diferentes agora e a incentiva a ver como os humanos podem ser fortes. Ernest puxa sua espada, dizendo a todos para se prepararem para a batalha. Q ataca com seu rabo, fazendo com que todos os estudantes corram, mas Ernest acerta um golpe nela, dizendo aos outros estudantes para lembrarem de seu treinamento. Os estudantes entram em formação, atacando o ponto cego de Q, e o rei aproveita
aproveita o espetáculo. No entanto, o rei observa que seus ataques não serão suficientes para penetrar nas escamas de um dragão. Q sopra alguns dos estudantes para longe, e as coisas não parecem boas para eles. Sophie desfere um soco nela, e Ernest ataca com sua espada demoníaca. O rei acha que não é o suficiente, mas Blade diz que foi apenas uma distração, e Q cai em um buraco. O rei diz que não é justo usar armadilhas, mas Blade afirma que é justo, pois a armadilha foi criada durante a luta. E vemos que Leonard cavou o buraco enquanto os outros estudantes estavam distraindo Q. Os estudantes atacam Q e Ernest se prepara para outro ataque, mas Asmodeus luta devido ao uso constante. Ela diz a ele para não ser covarde e ataca Q novamente. Cal começa a voar, mas Ernest a derruba novamente. Sophie usa sua manipulação da gravidade para desferir um golpe decisivo, e Blade diz a Ernest para encerrar. Asmodeus reúne toda a sua energia, e os outros estudantes se unem, dando a ela todo o seu poder. Ernest cria uma chama enorme e desfere o golpe final. Cal volta à sua forma humana e começa a chorar, achando que é fraca. Mas Blade diz a ela que não é que ela é fraca, mas que os humanos são fortes, então ela deve ser amiga deles. Ela pede a todos que se tornem amigos, e todos concordam alegremente. Alguns dias depois, vemos todos eles almoçando juntos, e as meninas se revezam brincando com Cole, achando-a adorável. Blade percebe que Ernest parece diferente, e seus amigos começam a entrar em pânico. Eles tentam fingir que não há nada de errado, mas Blade aponta que Ernest parece ter engordado. Ela fica arrasada ao ouvir isso e sai correndo, dizendo que acabou, mas Blade não sabe o que fez de errado. 3 dias depois, Blade está deprimido porque Ernest se trancou em seu quarto. Ele está preocupado que eles não sejam mais amigos, então quer se desculpar com ela. No entanto, seus amigos mencionam que ele nem sabe por que Ernest está brava com ele, então só a deixaria mais irritada. Eles decidem acompanhá-lo e bater na porta dela, mas ela não responde. Jessica destranca a porta e eles entram. Eles veem Ernest no chão e pensam que ela está chorando, mas Cal corre até ela. Eles acendem as luzes e veem que Ernest está na verdade se empanturrando de doces. Ela explica que desde a luta contra Q, ela começou a ficar com fome o tempo todo e acabou ficando viciada em sobremesas. Blade pergunta a ela se ainda são amigos, e Ernest diz que sim, mas não queria que ele a visse assim. Blade fica aliviado ao ouvir isso e se prepara para sair, mas as meninas o puxam de volta, dizendo que precisam ajudar Ernest. Ele não sabe como confortá-la, então Jessica pede a Leonard para mostrar como fazer. Leonard promete ser dedicado, não importa o quão gorda ela fique, mas Ernest o soca para longe. Blade tenta, dizendo a ela que seus amigos estão lá para ela, então ela pode contar com eles, e Ernest decide dar uma chance. Vemos todos eles indo correr, mas Ernest tem dificuldade em acompanhar. Eles a ajudam com outros exercícios, mas ela só ganha um prato pequeno de almoço. Jessica diz a ela que precisa reduzir as calorias, mas Ernest só quer comer. Ela passa um tempo suando na sauna, mas quando verifica seu peso, ele não diminuiu nada. No dia seguinte, Ernest decide tentar algo mais drástico. Ela usa o poder de sua espada, oferecendo sua carne como poder, e é envolvida por chamas. Seus amigos chegam, se perguntando o que está acontecendo, e Blade diz a eles para acreditarem nela. Ela ganha uma nova forma, e Asmodeus fala com ela, dizendo que ela alcançou um corpo imortal que é imune a ataques físicos, e ele se pergunta contra quem estão lutando. Mas Ernest diz que fez isso apenas para queimar a gordura, e Asmodeus fica chocado, mas observa que essa forma consome 1 milhão de calorias por hora. Ernest está feliz por não precisar mais se exercitar, mas logo atinge seu limite e começa a sentir fome novamente. Ela começa a perder o controle, avançando em direção aos amigos para comê-los, mas Blade libera uma enorme rajada de vento que a domina, e ela volta ao normal. No entanto, pouco tempo depois, eles veem que Ernest está gorda novamente, se empanturrando com doces. Todos estão desapontados com ela, mas ela afirma que pode simplesmente se transformar em um demônio novamente, então não é um problema. Na enfermaria, o médico diz a Blade que ele está fazendo um ótimo progresso e que ele está atualmente com 30% de sua condição. Blade pergunta se ele já pode usar seus poderes, mas o médico explica que ele morrerá se usar 30% de sua força total. Enquanto Blade caminha pelo colégio, ele encontra Claire, que o apresenta a sua amiga chamada Maria.
Blade se lembra dela como uma estudante desajeitada que nem consegue lançar bolas de fogo na direção certa. Maria se junta ao grupo de Blade na mesa do jantar e pede a eles para matá-la se ela perder o controle. Ela explica que um poderoso animal mágico existe dentro dela e acidentalmente quebra sua xícara, dizendo que isso acontece quando ela perde o controle de sua força. Maria afirma que conseguiu controlar sua força, mas tem tido problemas recentemente. Ela teme que a besta destrua tudo e sabe que precisa fazer algo a respeito. Todos concordam em ajudá-la. Eles a levam para a área de treinamento, que eles cercam com uma barreira mágica. Blade diz a Maria para liberar todo o seu poder. Maria não quer fazer isso, mas Ernest afirma que Blade já a salvou antes. Então Maria decide ter fé nele. Ela remove um limitador de seu braço, que cai no chão, revelando que ele limita suas horas pela metade. Ela continua removendo os limitadores de seus outros membros e mostra a ele seu pingente, que restringe seu poder a 1/10. Antes que ela possa removê-lo, a corrente se quebra e um poderoso campo a envolve, transformando-a em um demônio. Um símbolo aparece em sua testa, e ela se autodenomina a Rainha dos Demônios. Blade sabe que isso não é verdade, mas o símbolo em sua testa é idêntico ao que o Rei Demônio tinha. Ernest usa todo o seu poder para tentar atacar o demônio, mas é soprada com um simples sopro de vento, sendo arremessada ao chão. Leonard avança contra o demônio com sua lança, mas com um simples gesto de dedo, ela o lança voando. Sophie consegue agarrar o demônio usando toda a sua energia para lançar um feitiço de imobilização, mas não é suficiente para segurá-la. Kao libera uma poderosa baforada de fogo, mas o demônio apenas absorve e a lança de volta contra Cole, causando uma explosão instantânea que a derrota. Com todos os seus amigos derrotados, Blade ataca o demônio, mas não consegue causar nenhum dano. O demônio percebe que Blade está se segurando, pois nem sequer desembainhou sua espada. Ela o ameaça, dizendo que vai matá-lo se ele não lutar seriamente, e o lança para longe com outro sopro de vento. Blade desembainha sua espada, tentando lutar de volta, mas ela facilmente defende seus ataques. Ela se pergunta se é tudo que ele pode fazer, e o ataca com fogo, fazendo com que sua espada se quebre. Ernest lhe entrega as modules e ele afirma que encerrará a luta com um único movimento, mas o demônio acha que ele está sendo arrogante e o desafia. Uma aura poderosa o envolve. Ele desfere um ataque devastador. O demônio bloqueia o ataque com sua barreira, mas ela começa a rachar, e ela logo percebe que não é suficiente, perguntando-se contra quem está lutando. Blade afirma que ele é apenas um cara comum e destrói a barreira dela, permitindo que ele a derrote. Sua habilidade causa uma explosão massiva que até destrói a barreira mágica que cercava a área. Blade fica feliz por todos terem sobrevivido, mas então ele desmaia. Ele acorda na enfermaria, onde o médico revela que estava preocupado com ele porque ele quase morreu. Blade promete ser mais cuidadoso, e o médico revela que seus amigos estão bem, dizendo que até mesmo o demônio sobreviveu. Após algum tempo, vemos o demônio andando pelo colégio, e quando ela vê Blade, está prestes a chamá-lo de grande herói, mas Blade a interrompe, confirmando sua suspeita, e pergunta o que aconteceu com Maria. O demônio diz a ele que Maria é uma personalidade diferente, dizendo que ninguém lhe deu um nome, mas os outros estudantes a chamam de Boca. O rei revela que foi ele quem deu as boas-vindas a Maria na escola, sabendo sobre sua identidade. Ele explica que a mãe dela, já falecida, era humana, e o destino de seu pai é desconhecido, mas todos o conhecem como Rei Demônio. O grupo de Blade observa Mel enquanto ela interage com os alunos, mas eles se perguntam se é seguro deixá-la assim, pensando que ela é perigosa. Ernest diz que o rei decidiu deixá-la livre e agora revela que seus poderes estão contidos pelo pingente, e ela concordará com as regras da escola como uma aluna comum. Mel sai com os outros alunos, enquanto o grupo conversa sobre Maria, imaginando se eles serão capazes de vê-la novamente. Naquela noite, Mel visita Blade em seu quarto, convidando-o para um encontro. Ela agarra-o e eles voam juntos, enquanto Mel revela que ganhou autoconsciência há 5 anos, mas agora se considera uma dama. Mel o leva ao telhado, onde revela que ficou na escola por causa dele, dizendo que se apegou a ele por causa de seus poderes. Blade revela que agora só pode usar 15% de seu poder, e Mel diz que ele não vale a pena matar como está, mas ela não sairá da escola até matá-lo no futuro. Mel pensa que gosta de Blade, mas não tem certeza de seus sentimentos, e ela revela que não pode remover seu pingente porque a consciência de Maria não permite que ela o faça. Ela revela que Maria foi escarnecida pelos humanos, então foi forçada a viver escondida com sua mãe, que acreditava em seu pai.
mas Maria não compartilha do mesmo sentimento. A morte de sua mãe encheu a mente de Maria de dúvidas, sem saber sobre seu pai e se ele foi a causa de todo o seu sofrimento. A consciência de Mouse nasceu para ajudar Maria a lidar com esse problema, então ela acredita que Maria não voltará. Alguns dias depois, vemos Blade tendo um duelo com Maria, que permite que Mal assuma o controle de seu corpo enquanto eles lutam. Aprendemos que Maria quer que Mal coexista com ela, então, mesmo que a consciência de Maria seja dominante em seu corpo, ela ainda permite que Mal assuma. Blade passeia pela cidade com seus amigos e eles veem uma carroça presa sob a ponte. Eles percebem que a carroça está sendo puxada por uma centaura que Blade reconhece como Dione. Ela está prestes a chamar Blade de grande herói, mas Blade a interrompe, dizendo a ela que sua identidade como grande herói é um segredo. Dione explica que conhece Blade há muito tempo, e Blade pergunta o que ela planeja fazer com a carroça. Cal oferece-se para cuidar dela, e eles se dirigem ao rei, que é revelado como o proprietário da carroça. O rei informa Dione que ela estará ensinando na academia, dizendo que ela é mais do que qualificada para atuar como instrutora deles. Ele aguarda com expectativa ensinar Blade na academia. Dione demonstra suas habilidades em enormes blocos de ferro divino, que são considerados indestrutíveis. Ela ataca um bloco com sua lança, abrindo um buraco nele enquanto passa, e os estudantes ficam impressionados com sua habilidade. Dione continua a destruir os outros blocos, e Sophie percebe que o calor gerado por seus ataques está fazendo o ferro divino derreter facilmente. Dione destrói todos eles facilmente, dizendo que finalmente aqueceu o suficiente e está pronta para começar a aula. Dione se apresenta a todos, revelando que é conhecida como a Lança Demoníaca, e Ernest a reconhece por seu apelido, perguntando se ela é a comandante do corpo de cavalaria. A classe fica surpresa ao descobrir que alguém tão talentoso será sua professora. Dione diz a eles que não é nada comparada ao grande herói. Após um banho, os amigos de Blade começam a fazer perguntas a Dione sobre seu relacionamento com Blade, querendo saber como ele era no passado. Jessica começa a bater em suas costas, o que faz Dione se sentir bem e fazer ruídos estranhos. Blade ouve o barulho e entra no banheiro feminino, o que deixa Ernest chateada, mas Jessica diz para ela não se preocupar, pois Blade tem a mentalidade de uma criança de 5 anos. Dione revela que Blade tinha 5 anos quando a conheceu pela primeira vez e que costumava ser feroz como um animal selvagem. Ela conta que Blade tentou comê-la no passado, quando ela era muito mais fraca. Após esse evento, ela treinou para se tornar mais forte e, eventualmente, se juntou ao grande herói. Vários dias depois, vemos Blade e Ernest passeando pela cidade quando uma ave gigante conhecida como Semergio aparece. Ernest se pergunta o que ela está fazendo lá, mas não está preocupada, pois não há registros de Semergios atacando humanos. No entanto, a ave desce na direção deles, destruindo uma carroça próxima. Ernest pensa em enfrentá-la, mas o Semergio a encara, fazendo-a hesitar. Blade diz a ela para controlar seu espírito de luta. Então Ernest levanta as mãos e o Semergio voa para longe. Eles percebem que há 2 Semergios e se perguntam por que a carroça foi atacada, suspeitando que o rei possa ter algo a ver com isso. Ernest se apressa para falar com o rei e perguntar o que está acontecendo, enquanto Blade informa sobre a situação. O rei revela que a carroça trazida por Dione continha um ovo de Semergio e que os pais do Semergio estão furiosos, mas escolheram um local inadequado para o ninho. Precisa estar em uma altura maior para receber a luz do sol poente para chocar. Ele diz a eles que o ovo não teria chocado se fosse deixado sozinho, então ele decidiu intervir, informando aos pais que o ovo vai chocar no dia seguinte e ordenando que eles o protejam. No dia seguinte, Blade informa aos estudantes que precisam ganhar tempo até o pôr do sol, já que os pais dos Semergios estão em um estado de frenesi e podem destruir o ovo se o encontrarem. Ele explica o plano de esconder o ovo e levá-lo para o topo da torre usando um elevador, para que o ovo seja colocado sob condições perfeitas para chocar. Os Semergios estão destruindo as carroças na capital, mas os estudantes já evacuaram os civis e agora estão lutando contra um Semergio. Eles conseguem contê-lo com fios feitos de ferro divino, mas o pássaro consegue se soltar e levantar prédios inteiros, voando com eles. No entanto, Blade está feliz porque isso comprou algum tempo para que o ovo chocasse. Enquanto Claire cuida dos feridos, o outro Semergio aparece e Cole o ataca com uma rajada de fogo, mas não causa danos.
Maria permite que Ma assuma o controle e ataca com relâmpagos, mas não é o suficiente para derrotar o pássaro. Ernest usa toda a sua energia para invocar o fogo de Asmodeus e causa um dano considerável com sua energia esgotada. Ela cai em um prédio, mas encontra Pudim e come para recuperar suas forças. Enquanto o sol se põe, eles levantam o ovo usando um elevador, mas ele falha e para. Enquanto isso, um Semérgio se aproxima. Blade começa a escalar a torre para alcançar o ovo, mas está tendo dificuldades porque só pode usar 15% de sua força. Dione o ajuda permitindo que ele monte em suas costas e lembra Blade de que ele não está mais sozinho. Ele diz a ela que agora tem muitos amigos que o apoiam. E Dione chegam ao ovo, mas Blade tem dificuldade para levantá-lo. Dione tem uma ideia e pede a Blade que o segure com força enquanto ela o levanta e o empurra até o topo da torre. O rei os recebe na linha de chegada, mas um Semérgio se aproxima. O rei diz ao Semérgio que seu nome é Gilgamesh Solmakir e que está prestes a pagar sua dívida com a vida. Ele explica que um Semérgio já salvou sua vida e está fazendo isso para retribuir sua morte. No entanto, o Semérgio parece estar furioso e o lança para longe, fazendo-o quicar no ovo, que é empurrado para o lado. Blade luta para segurar o ovo. Nesse momento, Sophie aparece de repente e usa seus poderes para parar o tempo por 5 segundos, dando a Blade o tempo necessário para usar sua habilidade Dragon Eater, que convoca dragões do vento para derrotar o Semérgio. Sophie e Blade agora estão exaustos, e o ovo choca, revelando gêmeos Semérgios. Os filhotes olham para Blade, reconhecendo-o como seu pai, e Blade se pergunta o que fazer com eles. Muitos dias depois, Blade e Ernest tentam voar nos Semérgios. Ernest entra em pânico devido aos movimentos erráticos da criatura, mas eles veem os pais dos Semérgios vivendo em paz com todos que voam com eles. Blade está feliz por ter feito mais amigos. Num dia sombrio, vemos Blade enquanto ele anda pelos corredores da academia com uma espada ensanguentada. Os outros estudantes o confrontam, mas ele os corta instantaneamente. Ele chega a Sophie, que revela que sempre quis saber o que aconteceria se ela lutasse com ele com tudo o que tinha. Ela usa seu poder para congelar o tempo e desferir múltiplos ataques simultâneos, mas, quando o tempo volta ao normal, Blade não é afetado. Ele a agarra pelo pescoço, revelando que se protegeu tornando seu corpo tão duro quanto o adamantium, e enfia a espada em seu peito. Ela cai no chão, mas Blade chama repentinamente o rei, dizendo que quer sair da ilusão. O rei aparece em uma tela, dizendo que não é uma ilusão e revela que Blade está em uma realidade virtual criada pela magia da ciência. Ele explica que, neste mundo, eles podem lutar sem causar ferimentos reais, tornando o lugar perfeito para treinar. Blade acha isso muito realista e teme que as pessoas possam se confundir entre o mundo virtual e o real e acabar atacando pessoas no mundo real. O rei ajusta as configurações e transforma o mundo em um mundo de doces, dizendo a Blade que é uma luta até a morte, e o vencedor pode usar a realidade virtual como quiser. Vemos Leonard carregando sua lança, mas Ernest o derrota. Parece que ela está aproveitando ao máximo o mundo virtual, deixando seus impulsos controlarem suas ações. Blade vê Clay lutando contra Jessica e Cassie contra Claire. Jessica é empurrada para trás, mas as meninas se recusam a desistir. Jessica consegue derrotar Cassie, enquanto Claire esmaga Clay com sua massa. Ernest se aproxima deles, aparentemente de olho em Blade. Ela avança na direção dele de maneira ameaçadora, mas Blade se defende rapidamente, soprando tudo à sua volta. Blade acorda, e o rei anuncia que ele foi o último homem em pé. Claire e Jessica notam que mal conseguiram ver seu ataque, enquanto Ernest reflete sobre seu comportamento descontrolado. O rei ri, chamando Ernest de entretenimento. Ernest não está impressionada, e Blade começa a usar a máquina de realidade virtual novamente. O rei vê Blade adicionando os monstros mais fortes ao mundo e acha que será difícil até mesmo para o grande herói. No entanto, Blade acaba atacando o próprio rei. O rei fica aterrorizado ao enfrentar todos os tipos de monstros, e Blade pede ao assistente do rei para ressuscitá-lo se ele morrer. Blade aproveita seu almoço, e vemos que Clay e Cassie estão deprimidos. Ernest se pergunta o que está acontecendo, e Blade conta como eles foram derrotados pelas meninas, dizendo que provavelmente ficaram complacentes com suas habilidades e negligenciaram seu treinamento após o almoço. Blade vê um folheto para um novo banho termal e eles encontram Dione cavando do lado de fora. Ela os recebe e todos tomam um banho relaxante juntos. Blade percebe que Ernest está desaparecida, e Jessica pensa que ela não gosta de banhos mistos. No entanto, Ernest aparece de trás de uma rocha, revelando que não é fã de banhos termais mistos.
Vemos que Clay e Cassim ainda estão deprimidos, e as meninas tentam dizer que eles apenas tiveram sorte, mas Ernest percebe que estão apenas esfregando sal na ferida. Claire pede desculpas por vencer, mas isso destrói ainda mais o ego deles, e eles saem correndo em lágrimas. À noite, Blade verifica como os dois estão, mas eles acham que ele não entenderia, já que nunca perdeu. Eles revelam que estão apaixonados pelas duas meninas, e é por isso que se sentem tão mal por terem perdido. Q entra de repente, dizendo que tudo o que precisam fazer é ficar mais fortes, porque as garotas gostam de caras fortes. Ela diz a eles que Blade pode treiná-los. Enquanto isso, as meninas têm uma noite só para elas, e Jessica se pergunta o que devem fazer em relação a Cassim e Clay. Claire sugere fingir perder para eles, mas as outras acham que isso só pioraria as coisas. Cal aparece de repente, dizendo que os caras gostam de mulheres fortes, e ela diz a elas para ficarem ainda mais fortes. No entanto, parece que as meninas não estão realmente interessadas neles dessa forma. Cassim e Clay passam pelo treinamento de Blade, fazendo todo tipo de exercícios malucos. A próxima aula de realidade virtual chega, e os caras pensam em se confessar para as meninas se vencerem. Eles se preparam para a revanche, e Blade diz para eles começarem. Eles começam a lutar contra as meninas, que avançam contra eles. No entanto, vemos que os caras aprenderam a usar sua energia espiritual e empurram as meninas para trás. Blade diz que os ajudou a reconhecê-la, mas parece que as meninas também são capazes de usá-la depois de aprender com Ernest. Claire derrota Cassim com sua massa, enquanto Jessica congela Clay e o derrota com um raio. Após a luta, os caras agradecem as meninas por não pegarem leve com eles e juram ficar ainda mais fortes. Cassim fica curioso sobre os olhos e os ataques de Jessica, e ela revela que os aprendeu graças a Sophie e Maria. Clay acha que eles foram encurralados, mas Ernest dá um passo à frente, dizendo que estão treinando com Blade. Ela pergunta por que eles precisam ser mais fortes do que a pessoa de quem gostam, dizendo que é um requisito ridículo, porque ela sabe que nunca será mais forte do que Blade. As garotas descobrem um robô e se perguntam o que ele está fazendo ali quando, de repente, ele se ativa e exibe uma imagem de Blade meditando. Vemos Blade meditando quando a garota se lança sobre ele, mas sua aura empurra para trás, fazendo-a se perguntar o que ele está fazendo. Blade então diz a ela que estava acumulando poder para poder usar mais de 15% de uma vez. Nesse momento, as garotas chegam com o robô e dizem a ele que o estavam procurando, mas ele instantaneamente saca sua espada e a destrói com sua habilidade Devorador de Dragão. Sua espada se quebra enquanto ele comenta que sua meditação funcionou, pois ele não está exausto após usar a habilidade. Ernest pergunta por que ele destruiu o robô, e Blade diz a ela que eles precisam destruí-lo, chamando-o de Guardião. Enquanto conversam, o robô escaneia o corpo de Ernest e faz uma atualização de sistema. No dia seguinte, o robô volta, mas assume a forma de uma garota, revelando que ela projetou essa forma para despertar os instintos protetores de Blade. Blade pergunta quem ela é, mas ela se prepara para atacá-lo. Então ele ataca primeiro e a lança contra a parede. Ernest repreende Blade por atacar uma garota e se pergunta o que ele está pensando, mas Blade diz a ela para não se preocupar. Depois de um tempo, a garota se recupera, e Blade quer destruí-la imediatamente, mas Ernest o impede, dizendo que a garota não é perigosa. No entanto, Blade não está convencido, pois conhece o quão perigosos os guardiões podem ser. A garota revela que foi enviada para destruí-lo e que está atualmente observando para obter mais informações. Claire pergunta se ela quer se juntar à classe deles, chamando-a de Ioná porque vê o nome em seu peito, mas a garota revela que é Ioná escrito como 10 e que é na verdade seu número de identificação. No entanto, Claire insiste em chamá-la de Ioná. Ioná não está interessada em se juntar à classe deles, mas Claire diz que eles vão ajudá-la a criar um plano para derrotar Blade, e a Ioná concorda em trabalhar com ela. Eles discutem como derrotar Blade, e Claire pergunta a Ioná por que ela está atrás dele. Descobrimos que Blade entrou na área que ela estava guardando, que era a Biblioteca Real, onde ele aprendeu sobre as Modeus. A Ioná revela que Blade a destruiu várias vezes, mas Blade diz que ela sempre o atacava primeiro, então ele não tinha escolha a não ser lutar de volta. As garotas condenam o comportamento de Blade, então ele começa a se afastar. Sophie o segue, e Blade diz a ela que invadiu a biblioteca por causa de seus deveres como o grande herói. Descobrimos que os guardiões mantêm suas almas em um local separado para que não morram se seus corpos forem destruídos.
Elisa acredita que Yonah não pode vencer porque Blade sabe que ela não morrerá se ele atacar, então Elisa elabora um plano. Elisa explica que se eles instalarem a alma de Ayanna em seu corpo, Blade hesitará em atacá-la, pois ela não será mais indestrutível. Na arena, Blade e Ayanna estão prestes a lutar, mas ela diz a ele que não está mais conectada ao computador de sua mãe, então ela morrerá se for destruída. Ela o derrota, fazendo hesitar em usá-la em sua habilidade Devorador de Dragão, e ele a utiliza com as próprias mãos, mas não tem efeito sobre ela. Ela o derrota e desfere um golpe que destroça a área ao redor deles. Blade admite a derrota, e todos comemoram sua vitória. Após algum tempo, Ayanna explica que tem tentado se reconectar ao computador da mãe, mas ele não está aceitando sua conexão, vendo-a como uma unidade defeituosa. Ela não se sente segura porque não tem um supervisor e quer que Blade seja seu mestre, dizendo que o contador continuará contando se ele recusar. Yonah revela que está prestes a se autodestruir. Todos entram em pânico quando descobrem que ela explodirá em alguns dias, então Blade diz a ela que pode ser seu mestre. Ayanna se torna a serva de Blade, dizendo que obedecerá aos seus comandos, mas Sophie fica chateada porque Ayanna está copiando suas características de personagem. Elas começam a competir pela atenção de Blade e têm um concurso para determinar quem conseguirá servir Blade melhor. Naquela noite, elas observam Blade enquanto ele dorme. Ayanna revela que sempre esteve sozinha e que Blade foi a única pessoa que a visitou. Sophie também estava sozinha quando estava no laboratório, dizendo que só conseguiu se manter conectada com o mundo por causa de Blade. Elas percebem que não são tão diferentes e começam a se dar bem, o que deixa Blade feliz. No dia seguinte, Blade pergunta a Yonah para mostrar o contador, e descobrimos que ela se autodestruirá em algumas horas. Ela revela que servir Blade apenas retardou o contador, e Elisa especula que deve ser porque Blade é humano. Ayanna diz a eles que quer passar seus últimos momentos com eles, então eles fazem uma festa para ela. Sophie diz a ela para aproveitar o momento, pois todos estão tentando realizar o desejo dela, chamando-a de amiga. Eles aproveitam o tempo juntos, e após a festa, Ernest começa a procurar por Blade, mas ele não está em lugar algum. O tempo de Yonah está prestes a se esgotar, então ela se afasta dos outros e os protege com uma barreira. Yonah agradece a eles por ajudá-la a aproveitar seus últimos momentos, dizendo que agora entende os humanos. Ela diz a Ernest que está com medo porque não quer que sua vida acabe, pedindo-lhes para não esquecer, e se despede deles. No entanto, para a surpresa deles, Yonah não se autodestrói, então começam a se perguntar o que está acontecendo. Nesse momento, Blade sai do chão e Ernest pergunta por que ele não compareceu à festa. Blade revela que foi até o computador mãe e implorou para que deixassem Yonah viver. Suas ações fizeram com que a conexão de Ayanna com o computador mãe fosse restaurada, então ela não se autodestruirá mais. Todos comemoram. A academia realiza uma batalha real, onde todos os alunos usam seus poderes para competir, mas Blade derrota todos facilmente. Leonard ainda está de pé, então todos torcem por ele, pedindo para derrotar Blade. Ele quer ganhar por Ernest, mas ela acha que ele não tem chance. Sabendo quão fraco ele é, Leonard avança contra Blade, que o derrota facilmente, enquanto os outros se afastam, considerando-o inútil. Naquela noite, Leonard pensa em quão poderoso Blade é e sabe que não tem chance, mas acredita que Ernest nunca gostará dele se ele não derrotar Blade. No dia seguinte, ele encontra Maria, que sabe que ele quer vencer Blade, então ela diz a ele que está torcendo por ele. Leonard agradece, dizendo que vencerá a qualquer custo porque quer que Ernest o reconheça. Nesse momento, Elisa se junta a eles e sabe que eles nunca vencerão contra Blade, então oferece ajuda, dizendo que vai elaborar um plano para eles. Leonard reúne os amigos de Blade e pergunta se eles têm alguma sugestão sobre como derrotá-lo. Jessica sugere atacá-lo enquanto ele dorme. Ernest chama isso de tática covarde, mas Elisa lembra que Blade é muito poderoso, então não é realmente uma luta justa. Elisa explica que precisam derrotar Blade de qualquer maneira necessária, mas Ernest diz que quer enfrentá-lo de frente, usando qualquer arma que possa lhe dar vantagem. Eles concluem a reunião, e Ernest luta contra Blade usando a lança de Leonard, mas ele a derrota facilmente, quebrando a lança. Jessica diz que é hora de tentar o nosso método, então ela entra sorrateiramente no quarto de Blade enquanto ele está dormindo, mas Ayanna a vê e a afasta. Jessica se pergunta por que Allen a atacou, já que eles deveriam ser aliados, mas Ayanna diz a ela que foi uma função automática.
Os outros tentam enfrentá-lo, mas nenhum deles tem chance porque Blade é simplesmente muito forte. Ernest até tenta vencer no jogo de pedra, papel e tesoura, mas continua perdendo e acaba quebrando o pulso. Eles têm outra reunião, onde Ernest diz a todos que quer derrotar Blade e obrigá-lo a admitir a derrota. Eles lembram como Leonard venceu contra ele quando usou sua própria vida como refém, então eles pensam que devem usar reféns para alcançar seu objetivo. Leonard parece estar contra esse plano, mas Ernest diz a ele que eles podem vencer, e todos decidem seguir em frente com isso. Na sala de aula, Blade pergunta a Ernest sobre Leonard e os outros. Ela tenta se fazer de desentendida, e Jessica diz a ele que eles estão apenas fazendo um favor. Claire diz a ele para não se preocupar com eles, quando 3 homens mascarados entram na sala, dizendo que a sala está sob seu controle. Ernest os chama de terroristas, mas Blade não se incomoda com isso. Os terroristas mantêm a doutora como refém e ordenam que os alunos deixem a sala. Blade está prestes a sair, mas Ernest o para, dizendo-lhe que a doutora está sendo mantida como refém. A doutora parece feliz com isso, sabendo que Blade está prestes a salvá-la, e as garotas se oferecem para serem mantidas como reféns, querendo que Blade as salve. Elas começam a discutir entre si enquanto a doutora se afasta, permitindo que eles a substituam. Ernest é escolhida como refém, mas Blade nem percebe o que é um refém. Então ele pede a Cal que explique, mas Cal diz a ele que um refém é comida, o que o deixa ainda mais confuso. Sua calma irrita Ernest, que o pede para salvá-la, enquanto as garotas dizem a ele que todas estão amarradas, então precisam ser salvas. Mas Blade ainda está tentando entender o que está acontecendo, achando que os terroristas vão mantê-los como comida. Os terroristas dizem a Blade para se render, mas Blade percebe que eles são seus amigos devido ao comportamento que reconheceu. Eles tiram as máscaras e se curvam a ele. Blade pergunta o que eles planejam fazer com as garotas, e Kazin diz a ele que elas vão ser mantidas como comida, dizendo que as garotas agora pertencem a ele. Claire os enfrenta, e Leonard diz a Blade para se render, sabendo que ele é fraco contra reféns. Mas Blade diz a Leonard que seu plano não vai funcionar. Ele pega Ernest como refém, enquanto Claire pergunta a Blade se ele vai desistir, mas Blade casualmente balança sua espada e os garotos são desarmados e despidos. Todos atacam Blade com tudo que tem, mas ele os derrota facilmente, se perguntando o que eles estão fazendo. Maria admite que os garotos estavam apenas fingindo ser terroristas, então Blade pensa que eles estavam brincando de faz de conta e pergunta se eles vão voltar amanhã, mas parece que eles já tiveram o suficiente. Na cafeteria, Blade vê um grupo de estudantes celebrando um aniversário, e descobrimos que ele nem sabe o que é um aniversário. DNA revela que eles não sabem a idade exata de Blade, dizendo que o encontraram cerca de 16 anos atrás, quando ele tinha cerca de 1 ano de idade. Maria pergunta sobre a data em que o encontraram, e Johnny diz a ela que está chegando em cerca de 1 mês. Descobrimos que Blade estava segurando uma espada quando o encontraram, e foi assim que ele recebeu o nome. Ernest pensa em algo para dar a Blade como presente de aniversário, e neste momento, o rei se junta a eles de repente, dizendo que um curi pobre seria um bom presente. Jessica diz a ele que Blade pode conseguir essa comida na cafeteria, mas Gilgame sugere preparar um tonkatsu especial. Os estudantes se reúnem em uma câmara subterrânea, onde Gilgame revela que estão prestes a passar por um treinamento comendo comida deliciosa, mostrando-lhes uma selva. Todos se perguntam como um lugar assim poderia caber sob o castelo, pensando que pode haver magia envolvida. A porta atrás dele se fecha, enquanto Gilgame explica que ela não se abrirá até que terminem sua missão. Seu assistente diz aos estudantes para sobreviverem até consumirem 11 bilhões de calorias, e o DNA revela que há muitos ingredientes ao redor, mas as criaturas na área são violentas. Os estudantes montam acampamento, enquanto Jessica atrai um monstro para uma área aberta, mas a criatura percebe Claire, mudando de alvo. Em vez disso, Maria permite que sua mãe assuma o controle e ela usa um feitiço para derrotar o monstro, permitindo que eles o capturem. Eles levam os restos do monstro para o acampamento, onde começam a cozinhá-lo, e vemos todos fazendo sua parte para garantir que o acampamento esteja bem protegido. Blade está tomando banho quando Ernest de repente se junta a ele. Ela nota a cicatriz em seu peito e se pergunta como ele era quando criança. Blade revela que sempre estava lutando pela vida, sabendo que não sobreviveria se não ficasse mais forte. Ernest toca seu peito, inclinando-se mais perto, mas Claire aparece de repente e a interrompe, dizendo-lhe para não ir mais longe.
Ernest fica envergonhada ao descobrir que eles estavam observando. O acampamento eventualmente se transforma em uma vila, à medida que os estudantes se aproximam de atingir seu objetivo. Mas Gilgame acha que a tarefa está muito fácil para eles, então ele propõe um novo desafio, ordenando que os alunos coletem os ingredientes que ele listou. Eles entram em uma caverna onde encontram um monstro de repolho. Ernest está prestes a queimá-lo, mas Sophie a impede, dizendo-lhe que eles precisam dele cru. Todos se unem contra o monstro e conseguem capturá-lo. Os estudantes vão para um campo de milho para encontrar o próximo ingrediente e encontram um milho boxeador. Blade está prestes a lutar com ele, mas Sophie diz a ele que não vai ter bom gosto se ele não usar os punhos. Blade tem uma luta de boxe com o monstro, conseguindo vencer, e o grupo o captura. Eles veem uma cenoura no chão, e Blade está prestes a arrancá-la, mas Ernest o para, já que a cenoura emite um som estridente. Ernest revela que o grito dela é uma maldição letal, mas Ayana se adianta, dizendo a Blade que as maldições não têm efeito sobre ela, já que ela é apenas um robô. Ela atira as cenouras, e os outros cobrem os ouvidos, já que o som destrói tudo vivo na área. Ioná consegue completar a tarefa, e Gilgame os elogia pelo progresso, dizendo que é hora de reunir o ingrediente final. Eles vão até a árvore gigante, onde caçam a criatura conhecida como Rei das Feras. O chão treme quando o Rei das Feras faz sua entrada. Os estudantes estão prontos para enfrentá-lo, mas Blade vê algo atrás dele, enquanto uma criatura massiva elimina o monstro com um poderoso rugido. Gilgame o reconhece como um Bemomoth e sabe que ele tem um gosto ainda melhor do que o Rei das Feras. Os estudantes atacam com tudo que têm, mas o Bemomoth os derrota rapidamente. Sophie e Ioná disparam contra a criatura, com todas as garotas a seguindo, criando uma explosão massiva, mas ainda não tem efeito sobre o Bemomoth. A criatura dispara um raio de energia, mas Leonard protege todos com uma barreira. Ernest permite que Blade empreste seu Modules, enquanto ele diz que há apenas uma técnica que pode derrotá-lo, mas mal sabe que ele não conseguirá, já que só pode usar 15% de seus poderes. Blade diz a ela que precisa de 30% de seus poderes para usá-lo, então pede para pegar um pouco de sua energia, segurando sua mão. Mas Mal diz a ele que sabe um jeito mais rápido de fazer isso, então ela o beija e transfere a energia para ele. Sophie mobiliza o Bemomoth, enquanto Ioná dispara seu canhão, mas ainda não é suficiente para parar a criatura. Os estudantes distraem o Bemomoth, enquanto Blade e Mal se unem, dizendo a todos para ficarem afastados. Uma aura os cerca enquanto as Modules se transformam em uma espada gigante, conhecida como a espada sagrada do demônio. Eles a usam para golpear o Bemomoth, cortando-o ao meio. Mal lembra da técnica como a mesma que Blade usou para derrotá-la, mas Blade agora está exausto e agradece a Mal por ajudá-lo a usar a habilidade antes de desmaiar. Eles retornam à academia, onde o médico diz a Blade que agora ele pode usar 18% de seus poderes porque seu corpo está se recuperando lentamente. Blade faz seu caminho até a cafeteria, onde um estudante o surpreende desejando-lhe um feliz aniversário. Ernest diz a ele que este é o dia em que ele foi adotado, então eles estão considerando como seu aniversário. Cal diz a ele que agora ele tem 18 anos, e Ernest mostra a ele o presente deles, que é um cura especial de tonkatsu feito com os ingredientes que eles reuniram. Ele não consegue acreditar que fizeram tudo isso por ele, e quando prova, começa a chorar, agradecendo a todos por serem seus amigos. Vemos Clay aprendendo a técnica de Blade, criando um vórtice de vento que atinge o alvo, e ele está feliz por ter conseguido fazê-lo. Sophie se junta a eles, e ele lhe dá uma explicação vaga de como fez isso. Ela também é capaz de usar a técnica, cercando-se com um poderoso vórtice. Os meninos se perguntam o que está acontecendo, e Blade diz a eles que é assim que a habilidade deve se parecer. Sophie lança o vento no alvo, destruindo-o completamente. Ela de repente tenta atacar Blade, mas a verdadeira Sophie aparece e bloqueia seu ataque. Todos se reúnem ao redor deles, surpresos ao ver que existem duas Sophies. Então a impostora se retira imediatamente. Ela retorna a um prédio abandonado, onde descobrimos que seu nome é Onai, e vemos que ela está trabalhando com os outros chamados do programa artificial Hero. Ela relata que a missão de reconhecimento foi um sucesso e compartilha os dados com todos, permitindo que todos aprendam a técnica de Blade. Eles tentam usá-la, destruindo o prédio em que estão, mas revelam que esse não é realmente o objetivo deles,
e que sua verdadeira missão é assassinar Blade. Jessica testa a invenção de Elisa, lançando fogo no alvo, e todos ficam impressionados com isso. Mas Blade acha que não é nada de especial, deixando Elisa chateada ao lembrá-lo de que eles não são tão fortes quanto ele. Nesse momento, uma das garras aparece, e Blade pergunta a ela o que ela quer aprender. Ela diz que quer aprender a matá-lo e começa a atacá-lo ferozmente, trocando golpes com ele, mas acaba sendo empurrada para trás, dizendo que ele não está fazendo um bom trabalho em ensiná-la, porque ele ainda está vivo. Blade diz a ela que não quer morrer, mas ela começa a flertar com ele, e Sophie aparece de repente, ameaçando a garota, então ela decide se retirar. Descobrimos que esta é a quarta vez que as garotas atacaram Blade, então eles discutem isso na cafeteria, se perguntando por que estão fazendo isso. Ernest pensa que estão tentando assassiná-lo, mas ele parece não se importar, e Sophie promete protegê-lo. Em seu esconderijo, as garotas se reúnem diante de sua líder, que quer que elas provem que podem superar o grande herói, porque esse é o motivo pelo qual foram criadas. Sophie verifica Blade enquanto ele dorme e descobre que ele está sendo protegido por Elna. Elna diz a Sophie para não se preocupar, porque ela ficará ao lado dele. Então Sophie sai, encontrando Onai. Ela diz a Onai que as garotas deveriam desistir, porque não podem matar Blade, mas Onai diz a ela que receberam ordens e superar o grande herói é o único propósito de suas vidas. Sophie percebe que elas foram modificadas após o projeto do herói ser abandonado, pensando que isso deve ter tido algum impacto em seus corpos. Onai confirma isso, dizendo que suas expectativas de vida foram encurtadas. Sophie tenta convencê-la a abandonar a missão, mas ela diz que sua ordem é absoluta e avança. Uma impostora bloqueia o ataque de Sophie, empurrando-a para trás e a derrubando. Sophie está prestes a acabar com ela, mas hesita e permite que Onai se afaste, dizendo a Sophie que elas estarão esperando por ela. Vemos Blade com seus amigos no mundo virtual quando ele comenta que Sophie parece pequena, mas a garota lhe diz que seu nome é Senku. Isso os faz perceber que as garotas têm nomes, e Elisa sabe que Senku é uma palavra antiga perdida que significa número 5. Ela ataca Blade, derrubando-o e continuando a espancá-lo enquanto ele está no chão. Ele acaba morrendo, mas acorda no mundo real, e Elisa revela que Senku está feliz por ter conseguido derrotá-lo, pensando que deveria ter sido suficiente para convencê-la de que Blade está agora morto. No entanto, Senku percebe que foi enganada, então ela o caça, e outra garota se junta a ela querendo derrubá-lo. Ele as atrai para outro prédio, onde Ernest reuniu os magos que atiram nas garotas. Mas uma delas continua avançando rapidamente, então Ernest a empurra para longe. No entanto, Senku imediatamente a segue, pegando Ernest de surpresa, então Blade usa magia para afastá-la. Ernest fica surpresa por ele poder usar magia, mas as garotas se levantam novamente, combinando seus poderes para criar um buraco negro que destrói tudo na área. Blade pensa que isso só durará 10 segundos, mas mesmo que as garotas estejam agora exaustas, o buraco negro ainda permanece. Ayana explica que não vai se dissipar por si só e está prestes a puxar alguns dos estudantes para dentro, mas Blade salva. Sophie salta para o buraco e usa seus poderes para absorver sua energia, fazendo com que ele perca força, e ela consegue se livrar dele. No entanto, ela fica exausta e desmaia, e Blade a pega, dizendo que ela fez um bom trabalho. Naquela noite, Sophie recupera a consciência e se pergunta se houve alguma vítima. Blade diz a ela que apenas algumas pessoas ficaram feridas, mas Claire já as curou, então não há com o que se preocupar. Ele pergunta a Sophie sobre as garotas, e ela revela que também faziam parte do projeto Herói, mas passaram por modificações adicionais. Ela lembra a ele que foi resgatada por Gilgame, dizendo que as garotas não tinham ninguém para ajudá-las, então o destino delas foi diferente. Blade diz que quer ser amigo das garotas, sugerindo que todos eles poderiam se matricular na escola. No entanto, Sophie sabe que isso não pode acontecer, porque o único propósito delas na vida é derrotá-lo, e ela revela que elas passaram por modificações neurais, então não tem escolha a não ser obedecer às ordens. Vemos Blade e seus amigos confrontando o rei, enquanto aprendemos que Selphie se retirou da academia. Ernest se pergunta por que Gilgame não a deteve, mas ele diz que não cabe a ele decidir. Blade pensa que ela deve estar procurando por suas irmãs, e Ernest insiste em trazê-la de volta. Jessica acha que deveriam começar procurando os esconderijos das garotas, mas Gilgame diz a eles para pensar por que Sophie escolheu ir sozinha. Ele observa que a única maneira de deter as irmãs é matá-las, então Sophie deve não querer que eles sujem as mãos.
Ernest acredita que deve haver outro caminho, e o rei diz a eles para pensar com cuidado antes de decidir o que fazer. Blade decide ir atrás dela de qualquer maneira, com Cal e Yonah querendo ajudar Sophie também. Mal também decide ir com eles, e enquanto se preparam para partir, veem que o restante de seus amigos já está pronto para ir e até os chamam. Vemos Sophie em um dos esconderijos, mas ele já está vazio, e Ernest a alcança. Sophie diz para deixá-la ir sozinha, mas Ernest insiste que podem ajudá-la. Sophie explica o projeto do grande herói para seus amigos, explicando que ela e suas irmãs foram criadas para superar o grande herói. O programa supostamente foi encerrado, mas alguém roubou a pesquisa e as amostras, levando à libertação de suas irmãs. Ernest fica confusa sobre por que elas estão atrás de Blade quando deveriam estar atrás do grande herói, mas ela acha que elas devem estar apenas usando Blade para testar seu poder, e Blade apenas está jogando junto. Sophie se sente culpada por ser a única delas a ter uma vida normal, então ela quer protegê-las todas e fazer as coisas certas, mesmo que isso lhe custe a vida. No entanto, Ernest a atinge e diz a ela que pode contar com seus amigos. Sophie acha que será difícil salvá-las, já que são forçadas a obedecer às ordens e as modificações em seus corpos significam que elas não têm muito tempo de vida. Mas Blade diz a ela para acreditar nele e pede ajuda a todos. Enquanto isso, vemos as irmãs em outro esconderijo, lembrando-se de seu objetivo de matar Blade. Elas encontram uma carta do lado de fora, que é um convite para desafiar Blade na arena da academia. Blade espera que as irmãs apareçam, e Ernest se pergunta se elas vão cair na isca, mas Sophie está confiante porque ela mesma aceitaria se fosse com ela. As irmãs acabam aparecendo e dizem a Blade que estão prestes a matá-lo. Ouvimos Elisa lembrando do plano deles, e aprendemos que ele deve lutar sozinho, pois as irmãs apenas fugirão se alguém mais se juntar a eles. As irmãs imediatamente correm para cima dele, e Elisa diz a ele que seu objetivo é esgotar a energia delas para que possam descobrir a pessoa que as está dando ordens e encontrar uma maneira de reprogramar as garotas. Blade começa a lutar contra elas e até perde sua espada. Ernest se preocupa com ele, mas Sophie diz a ela para ter fé nele. Blade recupera sua espada, mas uma das irmãs ativa seu poder de herói, fazendo com que tudo vire de cabeça para baixo e Blade seja jogado ao redor. Sua técnica termina e Blade cai no chão, mas a garota também fica sem energia. A próxima irmã ativa seu poder, criando inúmeras cópias de si mesma que Jessica imediatamente joga uma poção para Blade, que ele carrega em sua espada, permitindo-lhe usar seu poder e ele sopra as cópias. A garota também fica sem energia, e a próxima irmã avança em Blade, mas Leonard joga poder para Blade, permitindo que ele crie uma barreira e bloqueie o ataque da garota. No entanto, a espada de Blade é destruída, e Senku avança nele. Blade pede a Ernest para lhe dar poder, e ela se pergunta como ele pode usá-lo sem sua espada, mas ela joga a poção de qualquer maneira. No entanto, Senku interrompe-los e a poção cai no chão. Sophie rapidamente usa seu poder para parar o tempo, permitindo-lhe pegar a poção e salvar Blade. Senku se prepara para atacar com seu poder de herói, mas Blade pega emprestado o poder de Sophie e consegue contra-atacar, fazendo com que Senku fique exausta. Anei é a única que resta e se prepara para terminar Blade, mas ele ainda tem o poder de Ernest e consegue igualar seu ataque. O fogo se espalha por toda parte, e todos os alunos entram em pânico enquanto a poeira se dissipa. Ona ainda está de pé, e o sol começa a se pôr. Blade se pergunta pelo que ela está esperando, mas ela nota que o tempo dela está acabando, já que seu corpo começa a se deteriorar. Blade se pergunta o que está acontecendo, e Ona revela que elas tinham apenas 14 dias de vida e hoje era o último dia delas. Blade pede ajuda a Elisa, mas ela nota que simplesmente não há tempo suficiente. Blade pensa em encontrar seu criador para salvá-las, e Elisa revela que eles já o encontraram, mas parece que ele está morto há muito tempo, então ninguém realmente estava dando ordens às irmãs. Sophie diz a Blade para reunir todas as suas irmãs, e ela diz a Ona que ainda há uma chance para elas sobreviverem. Anei pensa que não há motivo para viver, já que falharam, mas Blade diz a elas que, se viverem, podem ficar mais fortes e tentar superá-lo. As garotas gostam da ideia, e Sophie diz a Ona para usar seu poder de herói com a ajuda de Blade. Todas as suas almas e mentes são capazes de serem transferidas para Sophie. No dia seguinte, vemos Blade na enfermaria,
e Sophie vem visitá-lo. Aprendemos que todas as irmãs agora compartilham o corpo dela, e uma delas diz a ele para se recuperar para que possam tentar matá-lo novamente. Sophie assume o controle e Blade pergunta como ela está se sentindo. Ela compara ter 5 filhos dentro dela, mas fica feliz por ter conseguido salvá-las. Na semana seguinte, vemos Gilgame realizando outra sessão de treinamento, enquanto um monstro gigante luta contra os alunos. Muitos deles são lançados para longe, e Kao se transforma em sua forma de dragão para lidar com isso, mas mesmo ela não é páreo para o monstro que é muito mais forte do que o esperado. O assistente de Gilgame observa que houve um erro quando o monstro foi entregue, então é um monstro cru que é muito mais forte do que o esperado. Vemos Ernest atacando com suas chamas, mas isso nem sequer tem efeito. Sophie usa o poder de todas as suas irmãs, usando todas as suas habilidades diferentes, mas Mal faz qualquer diferença. Mal e Yona explodem o monstro com tudo que tem, mas o monstro está completamente imperturbável. As coisas estão ficando ruins, mas Gilgame apenas ri. Ele diz que não há motivo para se preocupar porque eles têm o grande herói, e o monstro é subitamente derrotado com um único golpe. Blade chega com seu almoço e se pergunta o que todos estão fazendo. Se você assistiu até aqui significa porque gostou. Deixe o like e o comentário além de se inscrever no canal.